Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13. Eu vou dar uma recapitulada. Nós começamos essa série de estudo do Apocalipse desde o capítulo 1. Tivemos alguns contratempos, alguns cultos de quarta-feira que nós tivemos que mudar a temática, deixar um pouquinho para trás, por isso nós atrasamos um pouco. Mas chegando a partir do capítulo 6, quando nós falamos diretamente sobre os selos, quando João ele tem a visão e ele vê um livro selado, e nesse livro tinham 7 selos. A partir daí, nós nos deparamos com uma mensagem um pouco mais dura. A primeira coisa que eu estou sempre aqui falando e mencionando é que quando essas coisas acontecerem, nós acreditamos que a igreja ela já foi arrebatada. Então nós estamos falando de coisas duras, terríveis, mas que a igreja que foi arrebatada não participará de cada um desses eventos. A abertura dos primeiros selos vai nos falar acerca de uns cavalos. O cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo e o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo amarelo ou esverdeado, e que cada um desses cavalos vão representar algum acontecimento. Na abertura, amados, do 7º selo, chega o segundo grupo de 7, que são as 7 trombetas. Falamos aqui no toque da primeira, da segunda, da terceira e da 5ª trombetas. São acontecimentos que a soma de todas elas ocasionará na morte de muitas pessoas. Acontecimentos na área da natureza, oceano, na terra. Então, algumas catástrofes naturais que irão acontecer, provocadas, isso em um mundo espiritual, por uma ação direta de Deus. A ira de Deus é sobre a terra e sobre as pessoas por conta da sua desobediência. Na semana passada, nós enfatizamos mais acerca daquilo que algumas pessoas mencionam, mas sem muito conhecimento, que são os gafanhotos. A Bíblia diz que sairá do abismo uma grande nuvem, e aí ele descreve alguns seres e dá o nome desses seres de gafanhoto, fazendo uma comparação com a praga que ataca a lavoura. Eu me lembro que, eu acredito que foi no ano passado, isso quando já estava acontecendo essa questão da pandemia, aí veio uma nuvem de gafanhoto que alcançou a Argentina, eu acho que chegou até chegar no sul do Brasil. E as pessoas tinham medo, e lembravam de uma das pragas do Egito, que foi a praga dos gafanhotos, que veio para devastar com a plantação. Esses gafanhotos, que é descrito aqui no Apocalipse, na verdade eles são demônios, e que a eles foram dados um poder e uma autoridade para não tocarem nem na verdura, nem nas ervas, nas plantas, nas árvores, em nada da natureza. Esses gafanhotos, que são demônios, eles se alimentarão unicamente de carne humana, e eles estarão soltos em toda a terra por 5 meses, e eles serão liderados por um demônio maior e mais poderoso, chamado de Abaddon no grego e Apolion no hebraico. Ambos significa destruidor. Esse destruidor vai liderar essa nuvem de demônios que vai atacar toda a terra. Aí a Bíblia diz que as pessoas chamarão a morte, mas durante esses 5 meses a morte vai ser aprisionada, ninguém irá morrer. E quando essas pessoas forem feridas por esses demônios, por esses seres, elas sentirão sintomas semelhantes a de uma pessoa quando foi picada pelo escorpião, ou seja, elas sentirão febre, muita dor no corpo, delírio. Então vai ser um cenário de terror que vai estar na terra, e as pessoas vão estar vivendo isso. Mas mesmo a igreja já tendo subido, aqueles que ficarem aqui na terra ainda encontrarão alguns que farão a resistência,
que vai negar todo o sistema do mundo e do anticristo que já foi revelado. Essas pessoas terão uma marca de Deus na testa. E esses gafanhotos não vão atacar aqueles que têm essa marca. Só aqueles que não têm a marca de Deus. O que nós destacamos nos nossos dias? Tem acontecido muita coisa. Mas essas coisas que acontecem no nosso mundo, nos nossos dias, não atingem aqueles que têm também uma marca. O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é só para aqueles que falam em outras linguagens? Não. Todas as pessoas, quando aceitam Jesus, elas são automaticamente preenchidas pelo Espírito de Deus. Há uma marca na nossa testa, no nosso corpo. Por onde nós passamos, as pessoas olham e veem a diferença em nós. Essa diferença é a presença de Deus dentro das nossas vidas. Houve um momento na minha vida, quando eu era jovem, que eu fiquei um pouco distante do Evangelho. Eu até dizia que não era crente, mas todo mundo que olhava para mim dizia: você é crente. Eu lembro que uma coisa que foi marcante para mim, no local onde eu trabalhava, chegou um cidadão lá e ele começou a falar de pastor. Não sabia eu que um dia chegaria lá, né? E falando acerca de que pastor era desonesto, que vivia, explorando a fé alheia. E eu comecei a defender. Aí ele olhou para mim e fez a pergunta: você é crente? Aí eu disse: não. Aí ele também desconversou e cortou aquele assunto. Outro dia, nesse mesmo lugar, uma pessoa que era conhecido nosso disse: Wagner, por que você não volta para a igreja? Você é mais crente do que fulano e fulano. E ele disse o nome de algumas pessoas que se diziam crentes. É porque a presença de Deus, ela nunca saiu de mim. Eu digo que uma das coisas que talvez foi a maior prova de que Deus nunca me abandonou, foi que eu não conseguia combinar com o mundo. Então, essa era a fase da minha juventude. Eu entrei na igreja, eu era adolescente, quase criança. Então, fiquei esse período meio frio em que eu não ia na igreja. Mas nem por isso as coisas do mundo me atraíram. E eu consegui retornar, e eu aprendo que aquele período em que eu fiquei frio foi fundamental para a minha vida. Eu precisei daqueles momentos para me tirar deles, algumas lições. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13. A abertura da sexta trombeta, o toque da sexta trombeta, que está dentro do sétimo selo que o Cordeiro de Deus abriu. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviram uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Irmãos, nas trombetas anteriores e nos primeiros selos já foi morto 1/4 da população, depois já foi morto 1/3 da população. Essa é a terceira vez que a população mundial é reduzida mais uma vez em 1/3. Aqui diz que quando soou a sexta trombeta, foi permitido liberar 4 anjos que estavam aprisionados nas profundezas do rio Eufrates. Esses 4 anjos são anjos caídos, que nós conhecemos de uma forma vulgar como demônios. E esses 4 anjos, eles eram poderosos. E eles foram soltos, e a eles foi dado a autoridade e o poder para dizimar mais uma vez 1/3 da população mundial. Então, a gente começa aqui a perceber o tamanho do sofrimento que as pessoas vão passarem enquanto estiverem aqui. Paralelo a tudo isso,
João, isso já no capítulo 10, ele vai dizer o seguinte, que ele viu um livro e a ele foi permitido comer esse livro. E ele disse que esse livro na sua boca tinha um gosto doce como mel. Mas quando chega dentro, do seu intestino, no seu ventre, era amargo. Isso aqui nos traz uma alusão de como aquilo que nós ouvimos, e às vezes é doce aos nossos ouvidos, o alimento que o mundo nos oferece, que é tão doce, mas quando chega dentro do nosso ventre, é amargo, causa um dano terrível às nossas vidas. E naquele tempo, eles estavam vivendo tudo isso. E João, ele tem essa visão, e ele vê esse livro. Quando tocar a sexta trombeta, vai ser um período de tempo mais longo do que das trombetas anteriores. E o que eu tenho dito aqui, Rosivaldo, é que cada um desses eventos, eles vão acontecer em uma ordem. Vai acontecer um, depois o outro. Alguns eventos terão um tempo curto de um para o outro. Outros terão um tempo maior de um acontecimento até chegar ao outro acontecimento. Aí, chegamos no capítulo de número 11. Isso está dentro do soar da sexta trombeta. Duas testemunhas. A gente fala que houve 3 evangelhos. O primeiro evangelho a ser pregado foi o evangelho do reino, que foi iniciado por João Batista e finalizado, concluído por Jesus. Depois vem o segundo evangelho, o evangelho da graça. É o evangelho que nós vivemos hoje. É o evangelho que nós fomos alcançados e que nós pregamos. O terceiro evangelho é o evangelho do reino, que será pregado por essas duas testemunhas que surgirão na terra para alertar as pessoas do perigo ao qual elas estão vivendo. Eu vou ler aqui um pouquinho desse capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, ou seja, na nossa linguagem, é uma trena para se fazer medida. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes 2 têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Irmãos, essas 2 testemunhas que vão surgir em meio a todo esse cenário de pânico e de caos, anunciando e pregando um evangelho diferente, quem serão essas 2 testemunhas? Aqui o texto diz que elas terão alguns poderes. Quando elas profetizarem e disserem não vai chover, não haverá chuva. Já vimos isso na Bíblia. A Bíblia diz que um dia o profeta Elias profetizou diante do rei Acabe e disse: durante
3 anos e meio não haverá chuva sobre a terra. E não houve chuva. A Bíblia diz que esse profeta Elias, ele foi arrebatado e ascendeu aos céus em uma carruagem de fogo. Ele foi transladado. Elias, ele não provou da morte. E aonde está Elias durante todo esse tempo? Ninguém sabe. Mas o certo é que Deus o levou para si. Aqui vai dizer também que essas testemunhas terão o poder de transformar a água em sangue. Já vimos isso também na Bíblia. A Bíblia diz que quando Moisés ele chega no Egito, acontecem as 10 pragas, e uma das pragas, quando ele toca nas águas, as águas se tornam sangue. Irmãos, durante muito tempo eu acreditava com todas as minhas forças de que essas 2 testemunhas seriam Elias e Enoque. Gênesis 5:24 diz que Enoque, ele andou com Deus, até que um dia o Senhor para si o levou, nos dando a entender que Enoque ele foi também transladado. E eu acreditava, as 2 testemunhas serão Elias e Enoque, porque eles não morreram, segundo a Bíblia, né? Então, eles estão em algum lugar e depois eles vão voltar, eles retornarão. Mas há uma linha de pensamento, e é essa que eu creio hoje, de que essas 2 testemunhas serão Elias, então continua, e Moisés. Os poderes que essas testemunhas têm são muito semelhantes ao que esses 2 homens faziam em sua época. Aí alguém vai dizer, mas Moisés morreu. A Bíblia diz que Moisés morreu quando ele sobe ao monte, ele contempla a terra prometida, mas o próprio Deus sepultou o seu corpo. Ninguém sabe onde está. Na epístola de Judas, vai dizer que houve uma grande batalha entre um anjo e Satanás, porque Satanás queria a todo custo descobrir onde Moisés está enterrado, mas não foi permitido. Então ninguém sabe. Talvez ele esteja lá, sepultado, esperando aquele dia com o seu corpo intacto para ele ser ressuscitado. Por que essa curiosidade de Satanás? Querer saber onde é que estava, o corpo de Moisés. Aí a Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus, quando Jesus ele se transfigurou diante de Pedro, João e Tiago. Eles viram Cristo com um corpo glorioso. E quem era que estava conversando com Jesus? Moisés e Elias. São sinais claros de que esses serão, as 2 testemunhas. E a Bíblia diz que essas testemunhas, elas virão e de alguma forma, elas confrontarão o poder do anticristo naquela época. E eles conseguirão levar algumas pessoas a servirem ou a se voltarem para Deus. E essas pessoas alcançarão a salvação. Mas essas 2 testemunhas, elas vão ser assassinadas. Depois que elas cumprirem, com o seu papel, elas vão morrer lá em Jerusalém. E o corpo delas irá ficar exposto na praça por 3 dias e meio. O mundo inteiro vai contemplar. O anticristo, ele irá permitir esse acontecimento. Porque essas 2 testemunhas vieram confrontando, e de alguma forma tornando as forças do anticristo menor, porque ele se põe numa posição de intocável. Ele é o símbolo maior de todo o poder e glória. Ninguém o alcança, mas vem 2 pessoas, ninguém sabe de onde, vestidas de saco, e confronta, afronta, e em alguns momentos consegue vencer o anticristo. Quando essas testemunhas são mortas, aí o anticristo faz questão de expor os cadáveres na praça,
Alguém vai querer sepultar, ele vai dizer não, deixe aí para que se decomponha em meio ao olhar de todo mundo. Aí diz que o mundo inteiro irá ver. Irmãos, durante muito tempo, essa profecia era discutida como que isso ia acontecer. Por quê? A Bíblia diz que o mundo inteiro iria contemplar dois corpos lá em Jerusalém. Como que o mundo inteiro vai ver algo que está acontecendo lá? Aí surgiu a televisão, onde as transmissões ao vivo era capaz, de que com uma riqueza de tempo, de detalhes, o mundo inteiro pudesse ver um acontecimento em uma parte do mundo. Mas hoje nós temos a internet, que consegue ser mais rápida até mesmo que as transmissões de televisão. Então, o que acontece hoje lá na China, no Japão, do outro lado do mundo, em tempo real, nós conseguimos visualizar aqui no Brasil. Então, eu acredito que por intermédio da tecnologia haverá essa exposição para o mundo inteiro daquelas duas testemunhas. Mas depois de 3 dias e meio, elas serão ressuscitadas e vão ascender aos céus. Será o princípio da ruína de Satanás. Nós vamos ver também algo que eu deixei passar no capítulo 9, que surgirão um exército. E aqui vai dizer que são 200 milhões de soldados. Um exército muito poderoso que vai lutar na terra, Será um grande confronto aqui contra aqueles que ainda terão um pouquinho de força para agradar a Deus. Então haverá essa grande peleja aqui na terra. Aí as pessoas se perguntam, e esse exército? Quem será esse exército? Eu vi recentemente um vídeo onde um pastor, ele traz uma visão sobre o que está acontecendo no mundo, questão da pandemia e o poder da China sobre o mundo inteiro, e põe, talvez como se o anticristo pudesse surgir de lá. Aí ele diz que a China hoje tem 200 milhões de soldados preparados e prontos para entrar em batalha a qualquer momento. Nenhum país do mundo chega perto desse número de homens preparados. A gente vai ver. Quando é que uma pessoa se prepara para uma luta? Quando ela vai lutar. Você vê um lutador, ele só se prepara especificamente para um combate quando ele está prestes a entrar no tatame, para lutar. Ele é um lutador profissional, é claro. Ele tem cuidados de um atleta, mas ele só vai focar em uma luta quando essa luta já está marcada. Por que a China teria hoje pronto para entrar em guerra 200 milhões de soldados? É porque de alguma forma existe a intenção ou pretensão de um conflito armado. Mas eu não acredito que esses 200 milhões de soldados vêm da China. Eu acredito que esses 200 milhões de soldados vêm do Oriente Médio. São potências bélicas que têm se unido contra Israel. Israel é o símbolo de Deus aqui na terra. É um povo que hoje ainda não acreditam que o Messias veio há 2000 anos. Mas eles serão, a moda que vai lançar o anticristo no mundo. Quando eles vão fazer um acordo com o Salvador mundial, aquele que vem no cavalo branco, montado com poder, e trará paz à humanidade por 3 anos e meio. Mas quando o anticristo tenta assentar no trono de Deus, e Israel rompe com ele, então ele se mostra como o tirano e aquele que vem para trazer a condenação para a humanidade. Mas todas as
do Oriente Médio, né? Todo o povo muçulmano, eles irão se unir contra aqueles que ainda vão defender a bandeira de Deus aqui na terra. E as nações muçulmanas, elas têm crescido não apenas, né, em poder e influência no mundo, mas também em número de pessoas. Hoje, já existem cerca de 210 milhões de pessoas, de habitantes nesses países. É claro que 210 milhões de habitantes, aí está incluso homens, mulheres, crianças, idosos, nem todos eles hoje estariam aptos a guerrear. Mas vamos lembrar que quando eles convocam o seu povo para uma guerra, em muitas ocasiões, adolescentes e mulheres também entram nesse pacote. E eles crescem em números de pessoas 10 milhões a cada ano. Digamos que o arrebatamento da igreja aconteça daqui a 10 anos. Eles cresceram em 10 anos cerca de 100 milhões de pessoas. Aí nós vamos nos aproximando do número de 200 milhões de soldados. E eles crescem e os seus jovens são alistados no exército e são preparados para entrar em conflito a qualquer momento, porque a guerra está no coração deles e na mente deles. Eles já nascem preparados para entrar em conflito. Então, aqui está, né, um pequeno alerta do que irá acontecer. Mas, mais uma vez lembrando, tudo isso que vai acontecer, a Igreja de Cristo não estará aqui na terra. E nós fazemos parte dessa igreja, que eu creio que seremos arrebatados. Mas também, nunca é demais lembrar que nós vamos passar, antes do arrebatamento, por alguns momentos também de teste. Então, o que tem acontecido hoje, né, na humanidade em geral, é uma pequena amostra do que está por vir. Então, hoje eu digo, nós temos o direito, né, de vir aqui nesse espaço inacabado, sem porta, sem janela, e pregar o Evangelho e nos alegrarmos na presença de Deus. Vai chegar um tempo que isso será tirado da gente. Hoje nós podemos, no nosso trabalho, defender a bandeira de Cristo. Nós temos o direito, a Constituição, né, nos dá esse direito e nos ampara da gente falar que Jesus salva. Vai chegar um momento em que nós seremos proibidos de falar isso na praça, no ambiente de trabalho. Então, nós vamos ser, de alguma forma, né, encurralados pouco a pouco. Nós temos uma fé que é moldada com ensinamentos desse livro, onde nos diz algumas coisas que nós podemos fazer e outras que não podemos. Onde nós somos obrigados por Deus a nos posicionarmos, a tomar posição contra o adultério, contra o homossexualismo. E cada vez mais, essas nossas posições é vista pelo mundo como um preconceito contra essas pessoas. Nós chegamos ao ponto absurdo, a humanidade está caminhando para o abismo e ninguém percebe. As pessoas estão dizendo que pedofilia é doença. Uma pessoa que abusa de uma criança, ele não pode ir para um presídio. Ele tem que ir para o hospital para ser tratado, porque ele é doente. Eles estão querendo legalizar a pedofilia. É brincadeira uma coisa dessa? É impensável isso chegar na mente do ser humano. Mas eles estão tentando, e um dia, irmãos, isso vai ser aprovado. Foi barrado várias vezes na Câmara de Deputados, no Senado, projetos para legalizar o aborto, mas eles conseguem ainda brechas na lei, onde a lei ampara alguns casos específicos para que se tenha o aborto. Eles estão tentando a todo custo
liberar, né, o uso e o consumo de drogas. Eu vejo pessoas da sociedade que muitas vezes são vítimas, que têm filhos, que têm parentes, né, que estão presos ou que até morreram por conta das drogas. E essas pessoas dizem, não, quando legalizar, vai diminuir o número de assassinatos, porque as pessoas vão poder negociar. Vai acontecer exatamente como acontece com o álcool, com o cigarro. Haverá um monopólio, haverá pessoas que vão enriquecer na venda dessas drogas, que hoje são ilícitas, mas quando legalizadas se tornarão drogas lícitas, como o álcool e como o cigarro. Mas não vai existir traficante. Irmãos, existe aqueles que contrabandeiam, né, que falsificam cigarros e que ganham milhões com isso. É uma ilusão que o mundo tem plantado na cabeça de pessoas simples. Porque na cabeça do poderoso, ele sabe que isso não resolve, mas trará lucro. Então é isso que eles querem. Hoje o jovem que não usa droga porque é ilegal, no dia que se tornar legal, ele pode chegar num estabelecimento onde tem a licença, comprar e dizer, não, eu vou usar aqui só para experimentar, e se torna um viciado, como muitos jovens que vivem jogados na sarjeta, dependentes do álcool. Aqueles que a gente olha, né, e até brinca, o coroteiro, são escravos de um vício, de uma droga que é lícita. Aquele vidrinho de corote, que ele pede moeda dizendo que é para comprar um lanche, para comprar aquilo para manter o seu vício, aquilo enriquece pessoas. São barões, homens milionários, que produzem e vendem o álcool, que alimentam o vício de uma pessoa. Então, hoje nós estamos vivendo em um mundo assim, onde estão legalizando aquilo que promove a morte e tentando reprimir aquilo que promove a vida. Eles dificultam de todo custo ações sociais, mas eles promovem esse tipo, né, de acontecimentos que só vai prejudicar o ser humano. E eu não estou dizendo que isso prejudica apenas os pobres. Há muitas pessoas, filhos deles, mas eles não estão nem aí porque eles estão cegos pelo poder e pela ganância. Mas oremos para que vivemos, né, dias melhores. E que Deus ele possa ter compaixão e misericórdia da igreja e principalmente daqueles que estão fora da igreja. Porque hoje, pelo menos, nós temos a certeza de que Deus está conosco e de que isso é apenas um momento aqui na terra. Há uma vida no céu, né? No porvir. E aqueles que não têm nem certeza ou que não conhecem isso e que, como se estivesse com uma venda nos olhos, caminham, né, em direção ao precipício. E o nosso papel é alertar, é não nos calarmos, né? Mesmo com a força e o poder da sociedade lá fora tentando nos inibir, mas nós vamos avante, amém? Na próxima quarta-feira nós vamos continuar e aí nós vamos estar tocando ou ouvindo tocar da 7ª trombeta, e aqui aí entra mais uma série de textos impressionantes. Aqui nós vamos falar da mulher e o dragão, e nós vamos chegar na besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar. Claro que a besta, né, ele descreve aqui um animal, na verdade é um animal no sentido, né, figurado, não é um animal vivo, mas isso aqui representa poderes, pessoas, nações, amém? Mas esse é assunto para a próxima quarta-feira e as próximas semanas. Amados, fiquemos de pé.